Arautos do Verbo proclamando as boas novas de salvação. Paz e graça para todos. Gostaria de mais uma vez fazer uso das Escrituras Sagradas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, à igreja de Corinto, capítulo 5, e apenas a parte A do versículo 13, que diz assim: Mas Deus julga os que estão de fora. Paulo escrevendo, falando sobre a autoridade que Deus deu aos crentes de julgar, principalmente aos líderes, as coisas, os acontecimentos, as condutas das pessoas na igreja. E dizendo ele no versículo 13, na parte A, mas Deus julga os que estão de fora. Eu estava refletindo agora, nesse momento, a questão de que quantas pessoas conhecidas da gente, pessoas queridas, amadas, às vezes o pai, a mãe, esposa, filhos, netos, pessoas que tinham um lugarzinho reservado no nosso coração e infelizmente desceram à sepultura, né? E alguns desceram à sepultura desviados, outros tiveram tempo de se reconciliar com Deus, mas teve aqueles que tiveram morte súbita, questão de milésimo de segundo, onde não há como a pessoa se lembrar de Deus. Por exemplo, uma pessoa que morre alvejado pelas costas, 2, 3 tiros na cabeça, por trás, na nuca, milésimo de segundos, a pessoa tomba, já sem noção, já sem vida. E o que dizer dessas pessoas que estavam afastadas do Evangelho? E aí, quando é no tocante às pessoas que fizeram parte da nossa vida, das quais eram importantes para nós, que dizer dessas pessoas? E aí onde vem o tentar remendar, remediar, tentar justificar, empurrar, engolir à força a ideia de que de fato essas pessoas tiveram realmente uma reconciliação com Deus. E dificilmente a gente quer de fato aceitar, principalmente se for um pai, uma mãe, um filho, uma esposa que tenha descido à sepultura, desviado. Dificilmente a gente quer aceitar que de fato essa pessoa fora destinada ao inferno. Preferimos acreditar que elas tiveram um momento antes da passagem dessa vida para outra, e esse momento, esse segundo que elas tiveram, foram o suficiente para a reconciliação. Me lembro de uma certa cantora que talvez desde a sua juventude fez parte da igreja, começou a cantar na igreja, e aí a igreja não estava rendendo, não estava levando ela à posição que ela almejava, desejava de ser conhecida e reconhecida, não só pelo Brasil, mas pelo mundo todo. Então ela sai da igreja, ela se afasta da igreja, da comunhão da igreja. E aí essas pessoas, quando elas são confrontadas,
elas dizem que não, que ainda tem a Bíblia, guarda a mesma Bíblia de antigamente, e elas fazem questão de mostrar a Bíblia marcada, mensagens, e que embora não esteja na religião, que elas dizem assim, Deus não é Deus de religião, Deus não está na religião. Elas, mesmo vivendo a sua vida profissional, cantando para o mundo, fazendo coisas para o mundo, elas ainda sustentam a falsa ideia de que Jesus mora nos seus corações, de que Deus está com elas, visto porque estão prosperando, visto porque tem muito dinheiro. Elas alegam que fora do seu trabalho, elas fazem suas orações ao dormir, fazem suas orações ao acordar. E aí essas pessoas, elas subitamente, sem aviso prévio, de alguma maneira elas tombam. O dia da morte chega. E algumas dessas pessoas, acidente de carro, muitos acidentes que não dá tempo saber o que está acontecendo, não dá tempo pensar e dizer, oh meu Deus. Alguns dão, alguns milésimos de segundo conseguem ver que a morte se aproxima e eles têm um clamor. Independente do coração de cada um, da alma de cada um, eu acredito que milésimo de segundo, aquele clamor, ele é ouvido por Deus. A questão é quem está clamando. Será que é alguém que não quer morrer porque sabe que vai para o inferno? Ou será que é alguém que aquela foi a única maneira para uma verdadeira conversão em milésimo de segundo? Eu acredito nisso. Eu sei que é contrário à fé e o conhecimento de muita gente, mas eu acredito. Eu acredito num Deus de oportunidade. Mas é que tem pessoas que elas, com base nisso que eu estou falando, essas pessoas, elas vão vivendo a vida longe do Evangelho, guardando a Bíblia em casa, lendo a Bíblia em casa, até falando de Deus, e elas preferem acreditar que Deus está com elas, mesmo elas distantes da comunhão da igreja, do corpo de Cristo, da igreja do nosso Deus, dos seus filhos. E essas pessoas, com base no que eu estou falando, elas vão prosseguindo, continuando a vida. Nada acontece, elas acham que Deus está com elas desviadas dos caminhos do Senhor, acreditando que no último momento, na última hora, de alguma forma Deus vai dar o escape, de alguma forma vai haver uma reconciliação e elas não vão morrer desviadas. Quer dizer, seria justo diante da palavra de Deus alguém viver a sua vida do jeito que quer, prazerosamente, deleitosamente no mundo, praticando as artes do pecado, vivendo o pecado, degustando o pecado, se deliciando com o pecado, prazerosamente no pecado. E aí chega o dia final da vida dessa pessoa na terra, e aí Deus vai poupar, Deus vai de fato chamar ela para uma reconciliação sem que haja arrependimento. Uma pessoa que está consciente da sua condição diante de Deus, acreditando que vai viver no pecado até o último dia da sua vida, e no último dia Deus vai usar de misericórdia. Acreditar nisso é uma pessoa que tem a mente cauterizada.
Acreditar nisso é uma pessoa que não conhece as Escrituras. Acreditar nisso é uma pessoa que não foi convencida pelo Espírito Santo. Acreditar nisso é uma pessoa que não conhece a Deus. Em pensar que a pessoa pode viver a sua vida no pecado, desviada de Deus, e acreditar que no último instante, no último segundo, Deus vai causar um arrependimento nessa pessoa e ela vai ter tempo de se reconciliar. Não. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Aos homens está ordenado a morrerem, a descerem à sepultura uma única vez, uma só vez, vindo depois disso o juízo, vindo depois disso o julgamento de Deus sobre essas vidas, sobre essas almas. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda a oportunidade que eu tenho de vida eterna está aqui. Enquanto há fôlego de vida neste corpo, enquanto eu consigo pensar, enquanto eu consigo raciocinar, está aqui nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Porque Jesus disse: eu vivo pelo Pai, e aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Uma pessoa que está no mundo, principalmente estas que já estiveram no caminho da verdade, optaram, decidiram, escolheram viver o pecado, viver no mundo, satisfazer os desejos da sua natureza pecaminosa. É escolha. É decisão. Então, se alguém cônscio dessa verdade, dessa realidade, sabendo que se alguém vier a morrer distanciado, desviado, vai sofrer a pena de uma eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. E mesmo assim essa pessoa opta, escolhe, decide trilhar o caminho da perdição. Não resta mais nada para essa pessoa senão colher os frutos produzidos por ela durante a sua vida na terra. Não acredito que alguém que já teve o conhecimento da verdade ou tem o conhecimento da palavra de Deus, que já experimentou as coisas do alto celestiais e que agora se encontra desviado, afastado dos caminhos do Senhor, venha acreditar que após a morte alguém vai ter um encontro amigável com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, que vai poder se explicar, que vai dizer que sente muito, que calculou errado, que não esperava que ia morrer tão cedo, que tinha belos planos para no futuro se reconciliar, ter uma vida com Deus, porque desejava tanto no seu coração, mas infelizmente, como não é detentor do futuro, do conhecimento das coisas do porvir, desceu à sepultura sem poder realizar o seu grande sonho, que era retornar para os braços do Pai. E agora essa pessoa deve imaginar Deus, Jesus, o Espírito Santo ali naquela reunião, reconsiderando a situação e absorvendo tal pessoa
da condenação do fogo eterno. Isso não acontece. Vai acontecer não. Tome posse da verdade. Creia no que a palavra diz. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado a morrer, a descer à sepultura, a tumba fria, 7 palmos de terra nos olhos, uma única vez. E o que se segue é o julgamento, é o juízo. Ou seja, só existe 2 caminhos, uma eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Uma mesma eternidade com 2 lugares diferentes, com 2 destinos diferentes. Um dos destinos é a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação, em sofrimento eterno, agonia, desgosto. E o outro é estar na presença de Deus, na eternidade com Deus, onde a Escritura diz, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que Ele mesmo, nosso Deus, enxugará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá sofrimento, não haverá mais velhos, enfermidade, nada disso, serão coisas passadas, porque haverá novos céus e nova terra. E o mar de gente, de mais de 8 bilhões de pessoas, não existirá mais, porque a maioria desses aí, eles vão estar queimando no fogo do inferno, esperando o julgamento. Mas para os salvos, o destino é outro. É aquele tão aguardado, aquele pelo qual nós sacrificamos a nossa própria vida, aquele pelo qual nós lutamos, labutamos dia após dia em sofrimento, em dor e angústia, pelo pecado que assola a humanidade e assola o nosso corpo, a nossa carne, que invade muitas vezes a nossa mente e às vezes nos inclinamos ao pecado mesmo contra a nossa própria vontade. Estaremos descansando eternamente de todo este mal, de todo este mundo dominado pelo pecado, pelas forças do diabo, de Satanás, pelas forças malignas. Mas quanto àqueles que descem à sepultura, rejeitando a verdade, negando a Cristo, desviado de Deus, fora da igreja, porque não adianta vir com esse papo de religião. Jesus não veio para religião, não sei o que, coisa e tal. Quando Jesus veio, o que foi que ele fez? Além de pregar a verdade, pregar para as religiões, ele juntou o que? Primeiramente, 12 discípulos que se tornaram apóstolos mais tarde. Depois mais 70. E depois grandes multidões tornaram-se discípulos de Jesus. Quando ele se acendeu ao Pai, tinha muita gente, seguidores de Cristo. Em Atos dos Apóstolos, quase 120 pessoas estavam em oração quando foram batizadas com ou pelo Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Hoje somos milhares ou milhões de cristãos, e eu não estou incluindo o neopentecostalismo, não estou incluindo as seitas heréticas, estou falando da igreja de Deus. Somos milhões, espalhado no mundo todo. Aleluia. Glória a Deus, comprado e remido pelo sangue de Cristo. Somos igreja. A mudança está na placa da denominação, mas há igreja do Senhor em cada denominação dessa, há povo que faz parte da igreja. A igreja não é a denominação, a igreja não é a congregação local, a igreja é o povo que está reunido ali. Nem todos são igreja. De todas essas denominações, nem todos são igreja. Então vem com esse papo de dizer que Jesus não está na igreja, que Jesus está no coração de cada um, porque se a coisa funciona assim como vocês querem, viver aleatoriamente de Deus no pecado e fazendo suas rezas, suas orações, lendo um salmo, Salmo 121, Salmo 91 e sucessivamente, tá entendendo? Salmo 23,
e achando que tem Deus no coração porque vão à missa aos domingos, porque vão à igreja uma vez por ano, ou porque nem igreja tem, mas acha que tem Deus no coração. Se você tem Deus no coração, se Jesus realmente habita em você, se você faz parte dos escolhidos do reino de Deus, que se deve notar que você, como parte do corpo místico de Cristo, você está unido a esse corpo e não separado desse corpo. Você está enxertado na videira verdadeira e não um galho seco separado. Porque se você está separado da videira, você é um galho seco. E a videira, ela é uma árvore com seus galhos. Não é uma árvore com um galho aqui e um galho acolá, não. Sozinho, solto, não. Os galhos estão enxertados na árvore. Não estou falando de denominação. Eu estou falando do corpo de Cristo espalhado pelo mundo. Se você não faz parte dele, você é um crente aleatório, com as suas próprias conclusões, com seu próprio conhecimento, com seu próprio entendimento, com seus próprios conceitos do que é a verdade, do que não é, do que é o céu, do que não é, do que é servir a Deus, do que é não servir a Deus. Você não faz parte desse corpo. E aí, a gente não quer falar que essas pessoas realmente há uma grande chance, possibilidade de estarem agora queimando, ardendo no fogo do inferno. É verdade ou não é?